Fala, nação! Vamos falar hoje sobre o empréstimo, proposta de empréstimo a Vitinho. Tudo sobre o jogo entre Flamengo e Atlético. E vamos analisar o elenco do Flamengo e ver quais as necessidades que o rubro-negro tem. Mas antes disso, quero agradecer a todos os inscritos do canal. Um muito obrigado por estar sempre contribuindo aí com o crescimento. E aqueles que não são inscritos, mas sempre estão vindo aí ver os vídeos, o nosso conteúdo, se inscreva aí que ajuda bastante o crescimento do canal. Compartilhem, comentem, deixem um like, isso só ajuda e é de graça, né? Então colabora aí, vamos ajudar o crescimento do canal. Não se esqueça, se inscrevam aí. Bom, vamos lá. O Flamengo recebeu uma proposta de empréstimo do Santos para o Vitinho, de forma oficial, e estuda a possibilidade. Lembrando que o contrato do Vitinho se encerra agora no final do ano. O Internacional e o São Paulo também demonstraram interesse no começo do ano, mas o único que formalizou uma proposta oficial foi o Santos. O que vocês acham, nação? Deveria emprestar até o término do contrato e aí ficaria livre do jogador? Coloque aí nos comentários. Hoje ele deve começar como titular do Flamengo. Então vamos analisar aí logo em seguida. Vamos falar agora sobre a questão do jogo entre Atlético e Flamengo. O Flamengo hoje tenta buscar a primeira vitória no campeonato fora de casa, pois ainda não teve esse sucesso. Os anos anteriores a gente colocava medo nos adversários e hoje não estamos. Mas com a chegada do Dorival ganhamos força, um ânimo a mais. E vamos ver se conseguimos colocar isso na ponta da chuteira. É um jogo hoje de suma importância, pois vale 6 pontos. Se o Flamengo ganhar, ele assume a colocação do Atlético no campeonato, o confronto direto. Temos tudo para isso, pois o time do Atlético esse ano também não está lá grandes coisas e também passa por crises como nós estávamos passando. E espero que com a chegada do Dorival essa crise acabe até o final do campeonato, até o final da temporada. O Flamengo esgotou todos os seus ingressos para o jogo e espera um público de mais de 50 mil torcedores. O Flamengo provavelmente deve ir a campo com Diego Alves, Mateuzinho, Rodrigo Caio e Pablo, e Ayrton Lucas, João Gomes e Andrés Pereira, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Vitinho e Gabigol. Esse deve ser o provável time do Flamengo, que vai jogar contra o Atlético agora à tarde. Vamos torcer e vamos vibrar muito. Se Deus quiser, sairemos com mais 3 pontos aí e começamos a pegar esse elevador e estar na posição que o clube tem condição de estar. No título principal do vídeo, eu coloquei ali, vamos analisar o elenco. Essa análise do elenco é até mesmo falar sobre as sondagens que temos dos nossos jogadores e as possibilidades de negociação que o Flamengo venha fazer. O Flamengo hoje tem 4 goleiros: Diego Alves, Hugo, Matheus e o Santos. O Santos pode ser que esteja hoje, pode ser que já comece aos próximos dias, já está integrado ao elenco inteiro, pois já saiu do departamento médico e já está trabalhando aí com os demais jogadores. Matheus é um goleiro jovem que subiu da base esse ano. Hugo tem aquelas falhas, né? Não está com a cabeça boa, mas depois que casou, quem sabe ele não coloca o psicológico em dia, se acerta aí, pois tem futuro o goleiro. E Diego Alves, no último jogo, não teve nenhum trabalho. É um goleiro experiente, porém a idade já pode estar pesando para ele. Vamos torcer o mais rápido possível para que o Santos, que foi contratado para ser o titular, mas podemos ter surpresas aí até o final da temporada, né? Os laterais direito temos Rodinei e Mateuzinho,
e tem a possibilidade da contratação do Montiel. Se isso vier a acontecer, o Flamengo ganha muito com a lateral direita, pois o Rodinei não passa segurança nenhuma, e Mateuzinho, em alguns momentos, ele é cru, não tem essa noção, ora falha defensivamente, ora falha ofensivamente. Temos a possibilidade também do lateral direito William, que surgiu para o futebol no Internacional, foi campeão olímpico com um time no Brasil e estava no Wolfsburg e foi liberado. Se não conseguir nenhuma negociação, o que o Flamengo pretende é mapear o mercado para poder ver se acha um lateral. Mas o que ele quer mesmo é o Montiel, só que está caro. O Sevilha não facilita de jeito nenhum. Noticiários aí estão falando que o Flamengo fez uma proposta de empréstimo com opção de compra. O Sevilha já negou isso há muito tempo. Ele quer vender indefinitivamente. E aí o Flamengo estuda uma nova proposta para poder ter a aquisição concretizada. Provavelmente, se isso acontecer, se o Flamengo fizer essa nova proposta, deve ser nos moldes do Everton Cebolinha. Na lateral esquerda só temos Felipe Luiz e Ayrton Lucas. Felipe Luiz também com término de contrato no final do ano e não tem condições de jogar todos os jogos. Eu acho que o Flamengo, quando já deixou claro que não irá renovar com o Felipe Luiz, eu acho que após o término, o Flamengo tinha que fazer, se ele for continuar a carreira, não vai ter como, mas se ele pensar em aposentar, pois pode surgir essa possibilidade, o Flamengo deveria contratar para ele poder fazer parte da equipe técnica, pois ele conhece muito de futebol, de esquema, de posicionamento, de visão de jogo e tudo mais. Isso seria muito útil aos treinadores e até mesmo ele que falou que deseja ser treinador. Tem até um vídeo que o Gabigol brincando com ele, que falou que ele ainda ia ser treinado por ele, mas que o Gabigol falou que não ia respeitar. Então, assim, ele provavelmente tem tudo para ser um ótimo técnico quando terminar a sua carreira. Ayrton Lucas é um bom jogador ofensivamente, mas defensivamente comete falhas. O Flamengo fez a opção de empréstimo com opção de compra no final do contrato. E se ele atingir algumas metas, o Flamengo é obrigado a contratá-lo por 9,5 milhões, se eu não me engano, de euros, que está no contrato dele. Vamos falar agora sobre a cabeça de área, os volantes. William Arão, João Gomes, Andreas Pereira, Thiago Maia e Diego Ribas. Diego Ribas não irá renovar no final do ano. E tem interesse também o Santos de fazer uma proposta de empréstimo ou terminando ele indo para o Santos para encerrar sua carreira. Foi muito útil, mas hoje não tem mais condição nenhuma de vestir a camisa do Flamengo. O William Arão, o jornalista Vene Casagrande noticiou que ele tinha recebido uma proposta da Bundesliga, uma sondagem de times da Bundesliga. E isso aí foi desmentido por todos os outros jornalistas, inclusive os jornais europeus falando que o William Arão, o estilo de futebol dele não condiz com o futebol aplicado na Alemanha. O que pode acontecer é aquilo que a gente sabe, essa sondagem é real, que se o Fenerbahçe não acertar a contratação de William Carvalho, que é pedido do Jorge Jesus, ele pode vir receber uma proposta do Fenerbahçe, pois Jorge Jesus gosta muito dele. João Gomes, nesse primeiro momento, é a galinha dos ovos de ouro do Flamengo. É um volante que se destacou, tem que dar o louvor e diga de passagem a Paulo Souza, que acreditou no futebol do garoto, e ele está se destacando aí. Todos os jogos que ele entra, ele vai bem. E é hoje considerado o pilar do meio-campo do Flamengo. Tem sondagens de vários clubes da Europa, mas nada real. O que foi de real acenado foi a proposta de 42 milhões do Benfica, mas isso rejeitado prontamente pelo Flamengo. O Benfica, por sua vez, tem o interesse em Enzo Fernandes, que também é de interesse do Flamengo. Só que Enzo Fernandes
deu uma declaração falando que não sai do River Plate até o final da temporada. Ele quer terminar a Libertadores no clube argentino. O Benfica ofereceu 20 milhões de euros, mas o jogador não quis. Isso dá a entender que o Flamengo ainda tem chance, pois até o final do ano pode rolar muita água. Mas o Benfica está na frente, e isso aí é certo. Se realmente, como o técnico alemão que assumiu o Benfica não quiser esperar, o Benfica pode vir para cima mesmo do Flamengo para levar João Gomes, que interessa também, pelo que os jornais comentam, Atlético de Madrid e Manchester United. Acredito eu, e até o time da Escócia, o Glasgow Rangers, acredito eu que o Atlético de Madrid não venha fazer nenhuma proposta, pois fechou recentemente com o volante Witzel, que era o sonho de Diego Simeone. Vamos ver o que vai acontecer. Andrés Pereira não vai renovar o seu contrato. Ou melhor, vírgula, o Flamengo fez uma proposta de aquisição de 50% do valor de Andrés Pereira para o Manchester United. Só que no começo do ano o Flamengo tinha procurado o Manchester e tinha deixado acertado a compra, a aquisição de 100% do jogador por 10 milhões de euros. Isso aí foi descartado pelo mau futebol que o Andrés começou a apresentar no Flamengo, desde aquela fatídica derrota para o Palmeiras no final da Libertadores. E os últimos jogos do Andrés, ele vem jogando bem. E aí o Flamengo fez uma proposta para o empresário, e o empresário ficou de levar ao Manchester, porém, o próprio empresário acredita que será muito difícil. Surgiu nos noticiários europeus que tem um time turco que não é o Fenerbahçe, é o Besiktas, querendo a contratação do Andrés Pereira. Ofereceu 7 milhões e meio de euros para o Manchester United. E o Flamengo oferece 5 milhões e meio pela compra de 50%, mantendo o Manchester com 50%. Thiago Maia vem jogando bem, mas alterna momentos bons e ruins durante os jogos. Então não passa essa segurança. O Diego, como falado, vai ser liberado do Flamengo. Já está liberado, já foi avisado para os seus empresários, para o seu empresário, que é o pai do jogador, que ele não irá renovar o contrato no final do ano. Se surgir alguma proposta, o Flamengo não irá fazer força nenhuma para o jogador ficar. Especula-se que Arturo Vidal está praticamente acertado com o Flamengo. Só que o Flamengo não fez proposta nenhuma, pois o jogador ainda tem contrato em vigor com a Inter de Milão. E espera que o jogador rescinda o contrato. Estava combinado entre o jogador, os seus empresários e o time italiano a rescisão de contrato, o time italiano pagando 4 milhões de euros. Porém, o time italiano voltou atrás e já quer negociar esse valor de 4 milhões. Por isso, esse impasse até agora não fora resolvido. O que se sabe? Ele colocou sua casa na Itália à venda e pediu um corretor de imóveis aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, para ver uma casa para ele. Isso logo todo mundo já sabe, tudo mais, porque ele já deixou claro que quer jogar no Flamengo. Só que surgiu nesse meio termo proposta do mundo árabe e a proposta do Boca Júnior. E o Vidal também, um tempo atrás, se eu não me engano em 2020, falou que também teria vontade de jogar no Boca Júnior, para sentir a atmosfera da La Bombonera, pois nunca tinha jogado. E todo mundo que jogou lá comenta que lá é uma atmosfera muito diferente do que se acontece hoje em outros estádios. Vamos esperar para a gente poder ver. O Flamengo deixou claro que não vai entrar em leilão. Essa é a verdade. E temos também o jovem Matheus França, que está voltando de contusão. Né? Falando aí de zagueiros, que eu pulei, desculpa, né? O Flamengo tem de zagueiro Rodrigo Caio, Pablo, Davi Luiz, Fabrício Bruno e Léo Pereira, Gustavo Henrique e o zagueiro Cleiton, que hoje está presente no time, o jovem zagueiro que está presente no Flamengo. Davi Luiz termina o contrato dele no final do ano.
e não caiu nas graças da torcida, não mostrou aquele futebol que a torcida criou expectativa, até mesmo dentro dos próprios dirigentes do clube falando a mesma coisa. Ganhou um alto salário e não entregou o que se esperava dele. Provavelmente não terá o seu contrato renovado. Ele tem uma cláusula no contrato que fala que se surgir alguma proposta e que se ele quiser aceitar, que ele vai sem o Flamengo receber nada por isso. Toda a torcida está esperando ansiosamente que isso aconteça e ele possa ir embora o mais rápido possível do Flamengo. Fabrício Bruno foi contratado pelo Bragantino, melhor dizendo, começou muito bem e aí teve uma lesão rara no pé. Está ainda em fase de transição, mas já começa a treinar com o elenco. Vamos esperar para ver o que acontece. Léo Pereira nunca caiu nas graças do Flamengo. Alterna jogos bons e jogos ruins. O último que deixou ele marcado e a paciência da torcida foi a 0, foi na final do Campeonato Carioca, aquela falha bizonha que ele teve no meio do campo, que logo em seguida culminou no gol do Fluminense. Recebeu ontem uma proposta de empréstimo do time do México, do Lyon, com a opção de compra no valor de 5 milhões de dólares. O Flamengo estuda essa possibilidade. Gustavo Henrique veio de graça para o Flamengo. O Flamengo só pagou luvas e o salário ao Santos. Ele veio de graça do Santos para o Flamengo e foi outro também que não caiu nas graças do Flamengo. Não demonstrou aquele futebol que mostrou que ele surgiu no Santos. E também está aí, se surgir alguma proposta, o Flamengo também não irá forçar nenhuma situação. O que pesa é o alto salário que o jogador ganha no Flamengo. O jovem jogador Cleiton é um jovem promissor que subiu da base e quando jogou no começo do ano no Campeonato Carioca, conseguiu um certo destaque, passou segurança. Mas não vem sendo aproveitado por devidos nomes que tem hoje na zaga do Flamengo. E aí, e para finalizar, o jogador Pablo, contratado recentemente e que é o que a torcida mais quer. Teve um jogo que jogou muito mal, mas no demais conseguiu manter regularidade. Hoje ele forma a zaga principal do Flamengo, é ele e Rodrigo Caio. Esse nem precisa dizer que é o xerife da zaga. Quando ele está em campo, o Flamengo quase não perde. Mas vamos ver o que acontece. Agora chegamos na frente. O da frente que é muito complicado. Everton Ribeiro, Marinho, Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Vitinho. E agora Everton Cebolinha. Everton Ribeiro já está com uma idade elevada e está alternando bons e maus jogos no Flamengo. Pode surgir proposta do mundo árabe para ele agora nessa janela de transferência. Dizem que ele também, o ano que vem, pode se transferir para o Cruzeiro. É um presente que o Ronaldo quer dar para o seu time, que foi adquirido por ele. Vamos ver. Ele tem uma multa elevada no Flamengo, mas espera-se uma proposta igual do molde que veio no final do ano passado, entre 10 milhões de euros, pois ele goza de muito prestígio no mundo árabe. E o Flamengo não irá forçar nenhuma situação. Marinho caiu na desgraça da torcida, pois não foi aquele jogador que a torcida queria, aquele jogador de Vitória e principalmente do Santos. Ele não conseguiu demonstrar o futebol que estava vindo. Isso pode ser por causa de ter sido colocado em posições erradas pelo Paulo Souza. E com o Dorival Júnior cria-se expectativa. Mas vamos ver. É um jogador muito limitado, mas é muito forte no 1 contra 1, pois tem habilidade. E tem um chute muito forte. Vamos ver o que vai dar. Bruno Henrique, a gente dispensa comentários, mas infelizmente com a fatalidade da lesão dele, só retorna no ano que vem. E o Flamengo procura um atacante para estar ali naquele lado dele também. O que pode ter acontecido, e aí casou como uma luva, caiu como uma luva, melhor dizendo, porém não vai poder ser aproveitado agora no jogo de ida e volta da Libertadores
e nem da Copa do Brasil, a contratação do Everton Cebolinha. Vamos ver o que vai vir desse Everton Cebolinha. O Flamengo fez um esforço tremendo e trouxe. Gabigol, nem comentamos. E tem o Pedro também, que eu não falei. Os dois jogadores aí que tem para o ataque, na região da área dos adversários. Né? Isso eu não vou nem comentar, pois os jogadores são diferenciados em relação a muitos que hoje existem no futebol brasileiro. Cada um do seu jeito. O Pedro mais pivôzão, mais parado, e o Gabigol consegue fazer a movimentação. Mas ainda nenhum dos dois esse ano mostrou o futebol que estamos acostumados a ver. E o craque do time, Arrascaeta. Esse aí, o Flamengo procura desesperadamente um reserva para poder manter a altura quando ele sai para jogar. Ele é o jogador pensante. Quando ele está no time do Flamengo e jogando bem, o Flamengo quase não é derrotado. Depende muito dele, hoje o principal. E o Vitinho, como a gente falou, não caiu nas graças da torcida e tem um contrato até o final do ano, como falado. E tem interesses aí, surgiu uma proposta oficial do Santos de empréstimo. O Flamengo está estudando para poder ver o que vai acontecer. E aí, nação, o que vocês acham? O Flamengo precisa de contratar quais posições? Espero ter ajudado aí com o time com o elenco do Flamengo a fazer uma análise mais elaborada. Hoje espero que saímos aí com a vitória e possamos subir, pegar esse elevador e subir lá para as cabeças e daqui para frente não passar essa vergonha que estávamos passando até então. No mais, a todos os inscritos, mais uma vez, muito obrigado. E aqueles que não são inscritos, mas estão sempre vindo aí prestigiar no canal, se inscreva aí, ajuda, compartilha, comenta, deixa um like. E muito obrigado também. No mais, um beijo no coração de todos. Saudações rubro-negras.